Senhor, nós te louvamos essa manhã. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia. Ó, querido Senhor, fala conosco mais uma vez. Dispensa a tua palavra em seus nossos corações. Queremos ser reavivados essa manhã, Senhor. Desde que nós entramos aqui, Senhor, o Espírito Santo já está agindo em nossos corações. Os louvores, Senhor, têm entrado em nossos corações. Tem falado conosco. Ó, querido Senhor, quero apenas ser um canal, Senhor. Me tira do centro, Senhor. Ó, querido Senhor, com humildade, Senhor, nós nos chegamos diante da tua presença. Torna-se o centro, Senhor, dessa reunião. Tira-nos do centro, Senhor. Fala com cada um de nós. Continua falando, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz e graça. Ou graça e paz, né? Eu não sei qual que é a sua experiência. Você já foi visitado pelo Espírito Santo? Amém. Amém. De madrugada? Amém. Amém. Sim ou não? Sim. O Espírito Santo já impediu você de dormir? Amém. Coisa maravilhosa, né? Essa madrugada foi difícil dormir. Glórias ao Senhor. O Espírito Santo falou: nada do que você anotou vai ser falado. Paga tudo. E agora? De madrugada você tem que levantar para fazer a anotação. É assim, irmãos. Por que é assim? Paulo fala em Romanos que dentro de nós o Espírito geme. O Espírito Santo está dentro de você, irmã, gemendo, querendo se manifestar. E se ele encontra em nós um canal, ele vai atuar. Acho que foi o Sérgio que comentou ontem. Deixa eu... Tem nada no script hoje, irmão. Tem nada... Vamos depender do Espírito Santo. Somos guiados pelo Espírito. Amém. Nós estamos vivendo momentos que nós estamos tocando no lado místico da coisa. E eu tive uma comunhão com o Zaga quando ele veio para cá e fui muito ajudado, irmãos. Muito ajudado. Porque o irmão, ele tem muita experiência com o Espírito Santo. Muita. Ele falou: Emerson, quando a gente começa a mexer com a questão mística, nós manifestamos o Espírito Santo, mas do outro lado a manifestação dos demônios. É uma guerra. Você crê nisso? Efésios, Paulo escreve em Efésios, porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra os irmãos. Nós estamos vivendo em guerra. E a guerra não é com a assembleia, a guerra não é com pessoas, a guerra não é com o ser humano. Paulo, ele continua dizendo: e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. É com esse grupo de gente aí que você está brigando. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Eu gostaria que depois, quando a gente passasse para os irmãos compartilhar, se o Abner pudesse contar o testemunho que ele passou aqui na frente. O demônio chegou até a porta aí. Talvez os irmãos não saibam.
Na semana retrasada, o Abner passou por uma experiência forte ali fora, na recepção. E isso é um alerta para os irmãos da recepção. O demônio chegou até a porta. Eu quero que os irmãos percebam, e eu quero convidar você a se dispersar de tudo que vai te... Tudo que pode dispersar você, irmão. Celular, Instagram. Desliga, irmão, essas coisas. O Senhor nos deu um momento, o Senhor nos deu um lugar para nós adorarmos a Ele. E os demônios vão tentar desviar você. Principalmente com o celular. Os irmãos percebam quando eu uso tablet, mas não tem internet. Porque quando você passa dos 40, você já não enxerga muito bem mais, né? Então as Bíblias, as letras delas são pequenininhas. Então eu tenho que colocar a Bíblia aqui e aumentar bem grande para eu enxergar. Então os irmãos não ficam incomodados. O irmão não usa a Bíblia, usa a Bíblia. A Bíblia está aqui, digital. Mas é porque eu não enxergo as letrinhas do papel, tá? Ontem, para quem não veio, ontem nós estamos estudando o livro de Atos e nós entramos na terceira viagem de Paulo. O Sérgio deu um pontapé, mas como o tempo hoje o tempo é curto, irmão, não tem como eu dar uma resumida para os irmãos que não vieram. Eu oriento os irmãos a acessar o canal do YouTube e ver a mensagem de ontem. Ver a mensagem de ontem, os irmãos assistam as mensagens. Tá bom? Para que os irmãos ficam inteirados naquilo que nós estamos falando. Porque se eu for dar uma revisão, os irmãos viram ontem, só a revisão deu 40. Então, não dá para ficar revisando, né? O domingo o tempo é curto. E nós chegamos ontem até o versículo 12, do capítulo 8 de Atos, do versículo 8 ao 20, nós somos do 8 até o 12. Amém? Então, depois que nós falamos da questão dos milagres extraordinários que ocorreram, que Deus realizou através das mãos de Paulo, algo aconteceu ali em Éfeso, irmão. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 19. Eu gostaria que os irmãos lessem do verso 13 ao 16, por favor. Deus tentado invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: expulsou-nos de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno salvou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiam daquela casa. Que coisa, hein, irmãos? Que coisa, né, irmãos? Pense bem. Depois que Paulo anunciou o Evangelho, primeiro ele estava na sinagoga. Nós vimos que alguns rejeitaram. Paulo não para, irmão. O Espírito Santo ele está atuando. Paulo vai lá para a escola de Tirano. E o negócio começa a acontecer ali. Toda a Ásia foi alcançada. Imagina, irmão. Você lembra que nós falamos ontem que Éfeso, em torno de 250, 300 mil habitantes. A cidade só. Esses 2 anos de atuação de Paulo ali alcançou muita gente. E isso abalou as trevas. Quando o Evangelho, irmãos, é pregado. Nós estamos aqui fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Sim ou não? O Evangelho é uma pessoa. Então nós estamos aqui anunciando o Evangelho. O que você acha que está acontecendo com o outro lado? Você acha, irmão, que Satanás, os demônios, eles estão contentes
e você está falando de Jesus, e você está pregando Jesus, você está anunciando Jesus. Semana retrasada ele chegou até a porta. Queridos, nós temos que fazer uma avaliação profunda em nós. E aqui quando você olha esses camaradas, judeus, esses camaradas eles andavam perambulando de cidade em cidade, isso era um costume antigo, e eles usavam o nome de deuses para exorcizar pessoas. Quando você fala que esconjuro-vos, né? A palavra aqui é repreender. Eu vos repreendo, eu vos conjuro. Quando a gente olha Lucas detalhando Seva, que é o pai desses 7 jovens, creio que eram jovens, não é? Aqui Lucas menciona que ele era sacerdote, mas se você for olhar o histórico de Jerusalém, não havia o nome desse homem como sacerdote. Ou estava tendo comunhão com Abner, ou ele se propagou sacerdote, se autodominou sacerdote, ou ele era algum sacerdote de alguma religião pagã. Se você for ver historicamente, esse homem não tem o nome dele mencionado como sacerdote em Jerusalém. Tem uma nota. Nesses versículos de 13 a 16, há muitas aplicações aqui, irmãos, muita. Talvez a gente não consiga aplicar tudo, mas há muitas aplicações para o nosso dia atual. John Stott, ele diz assim: é certo que há poder para salvar e curar no nome de Jesus, sim ou não? Sim. Como Lucas faz questão de ilustrar, porque Lucas é detalhista, mas a eficácia não é mecânica. Temos que ter muito cuidado para não usar o nome do Senhor Jesus em vão. E aí eu preciso que a gente volte, dá uma olhada nos mandamentos. Há uma coisa interessante aqui. No 3º mandamento, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, fala assim: não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, é o Senhor, teu Deus, porque o Senhor não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão seu nome. King James atualizada. Deus não deixará impune qualquer que falar o nome de Deus em vão. É muito interessante nós percebemos aqui os detalhes, irmãos. Eu gostaria de gastar um tempo aqui, nisso aqui, se Deus assim permitir. Essa palavra tomar em vão, ela significa, na língua original, a palavra sheva. O que isso significa? Preste atenção nisso. A palavra significa vazio, inútil, falso, enganoso, sem propósito. Invocar o nome do Senhor em vão é um vazio, é inútil, é enganoso, sem propósito. Invocar o nome do Senhor em vão significa, preste bem atenção nisso aqui, isso aqui é a versão original, o que diz a palavra em vão. Usar o nome de Deus com leviandade, irresponsabilidade e sem propósito algum. É invocar o nome dele com desrespeito ou com brincadeira. Irmãos, isso para mim aqui é muito pesado. Sério. Porque eu fico bastante preocupado com a nossa Assembleia. Bastante preocupado. De que maneira nós estamos invocando o nome do Senhor? Vazia, sem propósito, em vão. O irmão faz uma brincadeira com você, você fala: ó, Senhor Jesus, irmão. Deixa cair um negócio no chão, fala: ó, Senhor Jesus, irmão. O que é isso, queridos irmãos? É difícil, irmão, falar isso para os irmãos. Porque quando há um costume,
impregnado em nossos corações, é difícil tirar. Mas eu faço um alerta aqui para a comunidade, irmãos. Cuidado com isso. Você pode estar fazendo o que está escrito aqui, em vão, inválido, vazio, inútil, sem propósito. Irmãos, isso é sério ou não é? O que o nome do Senhor representa para você? Foi o que esses camaradas fizeram aqui, irmãos. Invocando o nome do Senhor sem autoridade, anotem aí. Sem conhecimento. Eles não conheciam Jesus. Não tinha entendimento nenhum de Jesus. Não tinha relacionamento com Deus, não tinha comunhão com Deus. E aí, por causa do que Paulo estava fazendo, coisas extraordinárias, eles viram aquilo lá e falaram: poxa, vamos usar o nome de Paulo. E o resultado está no verso 16. O que aconteceu? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, eles tomaram uma surra do demônio e foram embora sem roupa. Eu faço um rogo aos irmãos: cuidado com esse ó Senhor Jesus, amém. Eu não sou contra, eu amo o nome do Senhor Jesus. Pode ser Senhor Jesus, pode ser Jesus, pode ser Senhor, não tem problema. Mas eu só estou dando um alerta para os irmãos, baseado no que nós estamos lendo, que é que o significado da palavra hebraica, bíblico, do que você pode estar levando, do que você pode estar fazendo com o nome do Senhor. Amém. O nome do Senhor, irmãos, representa o seu caráter, sua natureza, sua divindade, tudo que Ele é para nós. Quando você fala Senhor Jesus, pensa bem o que você está falando. A gente não gosta de silêncio. Ah, irmão, silêncio parece um cemitério. Irmãos, aonde está escrito isso? Está impregnado algumas coisas em nós. Às vezes o Espírito Santo quer falar no silêncio. E você, para cobrir o silêncio, você fala o famoso que o nome do Senhor Jesus não vire para você um mantra. Tá certo, irmãos? Que o nome do Senhor Jesus não vire para você uma superstição. Foi o que esses homens aqui estavam tentando fazer. O nome do Senhor Jesus, de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus no monte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é para ser santificado. Amém? Amém. Aleluia. Então isso é uma das coisas que aconteceu aqui, irmãos, né? Agora, nós temos que tomar muito cuidado para que isso não se torne para nós, irmãos, uma vã repetição. Mas é para você receber o próprio Deus, é para você receber vida no seu interior, é para você ser suprido com o Espírito Santo. É por isso que existe o nome. A palavra diz que se você fizer isso em vão, você não vai deixar de ser punido. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, amém? Outra coisa, irmãos, o que aconteceu aqui em Éfeso, depois da pregação de Paulo, é algo extraordinário. E quando o extraordinário acontece, irmãos, espiritualmente falando, as coisas malignas, elas se manifestam. Enquanto o Evangelho está sendo anunciado, as coisas malignas estão sendo manifestadas. Mas tem algo extraordinário que aconteceu aqui. Eu queria ler com os irmãos, do versículo 17 até o 20. Eu queria gastar pouco tempo, porque eu queria ver os irmãos compartilhando. Tem muito testemunho para os irmãos contarem.
Tem muita experiência para os irmãos contarem. Muita experiência. Mas aqui, nesses 3 últimos versículos, irmãos, isso é extraordinário o que aconteceu aqui. Vamos ler. Do 17 até o 20, por favor. Atos 19, 17 a 20, King James atualizado. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande Toda. e o nome do Senhor Jesus era conhecido. Muitos creram, Muitos. começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, Muitos. se dedicavam ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. E assim A palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Vamos ler de novo o versículo 20? E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Aleluia. Você percebe os detalhes? Muitas pessoas, uma grande multidão, todos. Lucas é muito detalhista. Agora nós precisamos aqui agora prestar um pouco de atenção. Há muitas coisas aqui, muitas aplicáveis à nossa experiência hoje. Primeira coisa que aconteceu aqui, irmãos, quando o evangelho é pregado, as pessoas se convertem ao Senhor. A primeira coisa que elas fazem, confissão de pecados. Irmãos, aqui é clarificar o passado. Diante daquela coisa grandiosa e extraordinária que estava acontecendo, irmãos, essas pessoas publicamente confessaram os seus pecados. Eu me lembro que 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma grande necessidade hoje de confessarmos os nossos pecados. Amém. Talvez o quadro mude nos dias de hoje, talvez você tenha vergonha de fazer isso publicamente. Não importa, mas você precisa confessar os seus pecados. Precisa confessar os seus pecados. Agora preste bem atenção. Confessar os nossos pecados passados pode trazer para nós cura e libertação. Diga assim: confessar os nossos pecados passados pode nos trazer libertação e cura. Vamos ver o que as Escrituras dizem? Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que Sejamos curados. Agora eu estou lendo na João Ferreira de Almeida. Não tem problema, Alfredo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A confissão de pecado pode levar você a ser curado. Os irmãos creem nisso? Aleluia. Provérbios 28:13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará. Presta atenção nisso aqui, irmãos.
Os que encobrem as suas transgressões, seus pecados, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Clarificar o passado envolve muitas vezes abrir o coração, reconhecer erros, pedir perdão ou contar a verdade sobre algo que foi mal resolvido. Meus irmãos, há coisa mal resolvida com você? A sua vida pode ser travada. A coisa mal resolvida com você, com o seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, a sua vida pode ser travada. Por isso, irmãos, há uma grande necessidade de nós confessarmos. O que devo fazer para restaurar relacionamentos? Isso é tremendo, irmão. Precisa clarificar o passado. Aleluia. Precisa clarificar o passado. Se, pois, ao trazeres no altar a tua oferta, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui está falando de tratar coisas passadas. Reconciliação. Preste atenção nisso. O que isso significa? Que a reconciliação precede a adoração. A reconciliação precede a adoração. Você tem algo contra o irmão? Os irmãos estão me entendendo? Nós estamos falando da questão de relacionamento. Nós nos relacionamos com a comunidade, nós nos relacionamos com os irmãos, mas tem algo impedindo a sua adoração. Você precisa deixar no altar e voltar lá e se reconciliar com o teu irmão. Os irmãos estão me entendendo? Aleluia. Como que nós vamos nos relacionar com os irmãos se nós temos barreira? Como que isso vai acontecer, Sérgio? Se nós temos coisas ocultas, o mais extraordinário ainda nesse fato é que, além de confessar os seus pecados, irmãos, eles queimaram todos os seus livros de magia, idolatria. Os irmãos percebem o que faz a conversão? Leva você a ter atitudes de colocar no fogo e queimar toda idolatria, tudo aquilo que pertence ao passado, que não pertence mais à sua vida, porque você é um novo homem. Aleluia. O impacto que causou a palavra de Deus levou esses homens, irmãos, uma grande multidão, a queimar, Sérgio, os seus livros de magia. Irmãos, preste bem atenção aqui, versículo 19 fala: da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo. Os irmãos lembram ocultismo? Sim. Manipulação de forças de entidades ocultas? Reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. Agora, há uma coisa interessante que os irmãos precisam perceber aqui. O que você precisa renunciar hoje? Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Tem coisas que você precisa queimar, coisas que você está guardando com carinho, que está lá na tua casa. Irmãos, a coisa é tão séria. Eu vou dizer para os irmãos, há vários exemplos nas Escrituras do Antigo Testamento de exemplos que eles queimaram seus ídolos. Por exemplo, eu não vou ler, é muito versículo. 2 Reis 23, 4, 25, o rei Josias
né? Aqui fala que ele queimou todos os utensílios feitos por Baal. Depois, Êxodo 32, 19 e 20. Moisés, com muita ira, queimou o bezerro de ouro. Os irmãos lembram disso? 2 Reis 18, 1. Ezequias destrói a serpente de bronze. Então aqui há muitos versículos, irmãos, que mostra que isso era uma ocorrência bíblica. Isso era feito biblicamente, queimar os ídolos, queimar aquilo que te pertence ao passado, que está te incomodando hoje e você nem sabe. Desses versículos eu gostaria de ler um. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26. Diz assim, ó: as esculturas de seus deuses, Deus falando aqui para o povo, queimarás no fogo. Não cobiçarás prata nem ouro de sobre elas para tomá-la para ti, para que não te tropece nisso, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Presta atenção aqui agora. E não meterás abominação em tua casa. Amém. Aleluia. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Não traga isso para dentro da sua casa. Queima. A ordem é para queimar. Amém. Não é para doar ou guardar, é queimar. E ele continua: para que não seja anátema. Olha só isso aqui, irmãos. Como isso? Por completo o aborrecerás e o abominarás, porque é anátema. Maldito. Aqui fala de maldição, irmão. Você pode estar trazendo maldição para dentro da sua casa. Eu lembro de uma coisa, quero contar um testemunho para os irmãos. Deus deu ordem para queimar, irmãos. Olha só uma nota de rodapé importante. Objetos consagrados a demônio muitas vezes carregam uma influência espiritual real. Satanás não tem poder autônomo, mas pode oprimir, presta atenção, irmãos, confundir você ou intimidar, gerando resistência à destruição desses itens. Por isso é necessário queimá-los. Foi o que eles fizeram aqui, irmãos. Aleluia. Fizeram uma roda, fogueira, fogo em tudo isso. Queima. Você imagina, irmãos, do outro lado, tenebroso. Os irmãos acham que os demônios ficaram felizes com isso? Uma certa vez, é importante esse testemunho. Aquele relógio ali, quando a gente olha para ele, ele não para. Para só um pouquinho, faz que nem Josué, Senhor. Segura aí um pouquinho. Mas olha só isso aqui, Felipe, que interessante. Interessante não, irmão, isso aqui, desculpe o termo, terrível. Uma irmã, o filho dela estava perturbado. Não se conseguia fazer nada. O filho dessa irmã não conseguia orar, não conseguia ter comunhão, não conseguia ter nada. A irmã orava, nada acontecia, nada acontecia. Então essa irmã resolveu chamar um irmão. Irmão, você poderia ir na minha casa fazer uma oração? Irmão, quando esse irmão chegou na casa dela, esse irmão, ele de primeiro instante, ele não orou. Ele falou: irmã, teria problema se eu fosse no quarto do seu filho? O Espírito Santo incomodou ele, irmãos. Ele foi lá no quarto do menino. Chegou lá, tinha um quadro de algum cantor de rock. É um testemunho, então, irmãos. A irmã poderia jogar isso fora, por favor? Falou, irmão? Para a irmã. No momento em que aquilo foi jogado fora, não sei se ela queimou, mas foi descartado, o menino voltou a si. Aleluia. Glória a Deus. O menino voltou a si. Quando eu me converti ao Senhor, eu era metido a roqueiro. Cabelo grande, tocava guitarra. Olha aí, Felipe. Quando eu me converti, eu não queria cortar o cabelo,
nem jogar meus LPs fora, do Guns N' Roses, Skid Row, CDC, Metallica, Sepultura, tudo isso eu tinha. A transformação é de dentro para fora. Esses homens aqui, com certeza, irmãos, isso que aconteceu aqui foi uma evidência de que eles foram libertos. Porque nós vamos chegar aqui na questão dos valores. Você precisa chegar na sua casa e dar uma olhada, irmãos. Porque sua vida pode estar sendo travada. Sua vida pode estar sendo bloqueada, porque tem coisas na nossa casa. Às vezes uma coisa que você compra não sabe nem da onde. Porque é algo muito sério, irmãos. O que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes, famílias travadas, igrejas travadas, por causa de pecados ocultos, não confessados. É muito importante isso, irmãos. É muito importante nós queimarmos os nossos ídolos e aquilo que incomoda o Senhor, irmãos. Dá uma chegada na sua casa quando você tiver, dá uma vasculhada. Chega em casa, chama o seu marido, vamos orar. Vamos ver o que tem aqui na nossa casa que a gente precisa jogar fora. Mas muitas vezes, lembra que eu li aqui, o diabo ele vai causar dúvida na sua cabeça, porque de repente pode ser uma coisa muito valiosa, uma coisa muito estimável. Olha só o que há um cálculo feito por um estudioso judeu. Eu quero ler isso para os irmãos, né? O versículo fala o seguinte, 19, né? O verso 19. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50 mil moedas de prata. Esse brother que fez esse cálculo é um judeu. Preste bem atenção no que eu vou ler para os irmãos. Um denário é igual a um dia de trabalho. Logo, 50 mil denários é igual a 50 mil dias de trabalho. Se levarmos em consideração que um trabalhador comum trabalha cerca de 6 dias por semana, um ano teria aproximadamente 312 dias úteis, considerando, como era um costume judeu, tá? Considerando também dias de descansos e festas judaicas. Em termos de anos de trabalho, temos 50 mil dias, dividido por 312 dias úteis ano, é igual a 160 anos de trabalho. É muita coisa? 160 aproximado anos de trabalho. Agora preste bem atenção o que esse homem fez. Se aplicarmos ao salário mínimo do Brasil, 2025, 1.412, considerando 22 dias úteis por mês, ficaria 1.412 dividido por 22 é igual a 64,18 por dia de trabalho. Logo teríamos 50 vezes 64, que é igual a 3.290.000 reais. Isso foi ou não foi uma evidência de conversão? Eles não estavam nem preocupados com a questão de valores. Mas quando o Espírito Santo veio e transformou a vida daqueles homens, eles não estavam nem aí. Eu imagino o tamanho dessa fogueira. Eu imagino o tamanho dessa fogueira, irmão. E todos daquela cidade vendo aquilo, irmãos. Judeus ficaram furiosos. Você vai ver nas mensagens, não percam as mensagens posteriores, irmãos. A confusão que deu, a briga que deu por causa do comércio, porque o comércio estava sendo destruído. Como que pode esses camaradas pegar 3 milhões nos dias de hoje e queimar? Como que nós vamos sobreviver nessa cidade? Irmãos, aí então o diabo ficou furioso, você vai ver nas próximas mensagens. E aí o versículo 20 fala: e assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente.
Irmãos, preste atenção aqui. Eu quero que os irmãos levem isso para suas casas hoje, para ter comunhão com suas esposas. Essa questão de você queimar os ídolos. Eu passei por uma experiência. A minha irmã estava presente, ela está aqui hoje, não é por acaso. Não sei se ela vai lembrar. Mas nós passamos uma experiência na casa dela, que ela guardou alguns itens oferecidos a demônios e ídolos, essas coisas. E quando eu fui visitá-la, ela falou: vamos queimar esse negócio? Causou tanto dano. Uma história longa, irmãos. Eu não vou contar tudo para os irmãos. E aí a gente foi lá em cima da casa dela e a gente pôs fogo. Irmão, aquele negócio não queima. Aquele negócio demora para apagar, irmão. É um negócio terrível. O fogo está lá e o negócio não para de queimar, irmão. Não sei se você já teve essa experiência. Acho que Alfredo, né? O Alfredo teve essa experiência. Irmãos, é algo demoníaco, das trevas. E nós precisamos urgentemente fazer uma autoavaliação, irmãos. Nossa! Porque muitas vezes essas coisas estão impedindo o relacionamento, essas coisas estão impedindo comunhão. Nós precisamos fazer como esses homens fizeram. Quando nós nos convertemos, primeira coisa, nós confessamos nossos pecados. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Aleluia. E depois, nós temos que queimar as coisas que eram do passado, que pode estar nos atrapalhando, pode estar nos incomodando, pode estar travando nossa vida, irmãos. Então faço um rogo aos irmãos. Às vezes sua vida pode estar travada, sua vida pode estar bloqueada. Veja isso com urgência. Queime as coisas que têm que ser queimadas, rápido, para que Satanás não alcance vantagem, irmãos. Não é isso que Paulo fala em 2 Coríntios? Para nós não desconsiderarmos os ardizes de Satanás. Ele é astuto. Agora, se os demônios veio até a porta aqui, é porque nós estamos incomodando. Amém? Amém. Nós estamos incomodando as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem bastante tempo. Os irmãos podem contar testemunho. Então ali, 22 minutos ainda nós temos para compartilhar.